Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Nós louvamos a Deus que nos concede a oportunidade de nós podermos louvar e engrandecer o Senhor. Mesmo em nossas casas, nós podemos assim buscar o Senhor em oração e ali em família, lhe prestar um culto. Meus amados irmãos, mesmo em tempos difíceis, o Senhor tem sido bom conosco, porque a graça e a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. O Senhor tem sido um Deus presente, tem sido o nosso pastor do Salmo 23, aquele pastor presente, aquele pastor que em tudo tem suprido a necessidade dos seus filhos, que está conosco mesmo quando nós estamos andando no vale da sombra da morte. Amém. Então nós vamos, antes de ler a palavra do Senhor, para juntos meditarmos nessa palavra, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos agradecer a Deus por entender que esse Deus tem sido um Deus presente, um Deus misericordioso, um Deus que tem cuidado dos seus filhos, que tem cuidado de cada um de nós. Amém? Oremos a Deus. Pai, nós louvamos e engrandecemos o seu nome, exaltamos e glorificamos a tua pessoa, agradecemos ao Senhor no mais profundo do nosso coração, pelo cuidado do Senhor, pela presença do Senhor na pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Mesmo vivendo em tempos difíceis, ó Pai, o Senhor tem sido bom, não porque merecemos, mas porque a tua misericórdia dura para sempre. A tua palavra nos ensina que a razão de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, e essas misericórdias têm nos alcançado. O Senhor, meu Deus, tem nos sustentado em suas mãos. O Senhor, meu Pai, tem cuidado de cada um de nós, tem nos protegido. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, aonde quer que eles estejam, meu Pai, que a presença do Senhor seja com eles, na pessoa do Espírito Santo. Que o Senhor esteja, ó Deus, usando a tua palavra para que de maneira especial o Senhor esteja falando ao coração da tua igreja. Te louvamos, ó Pai, te agradecemos mais uma vez pelo teu cuidado, pelas necessidades que o Senhor tem suprido. Nós rendemos graças ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e no Senhor nós nos alegramos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, querido. Agora eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós estaremos lendo a partir do versículo 3 ao versículo 9. Primeiro a Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 9, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vós, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam ainda mais, por um pouco de tempo. Devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, ela é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo. Esta fé é genuína e resultará em louvor, em glória, em honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não verem agora, vocês creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém, queridos, por essa palavra. Eu convido você a abrir o seu coração. Eu tenho a certeza que Deus, na pessoa do Espírito Santo, Ele vai fazer uso dessa palavra para te visitar, para fortalecer você em sua fé. Então abra o seu coração, esteja atento àquilo que Deus separou para ministrar o nosso coração nessa noite. Mas eu quero antes, irmãos, fazer duas observações
no texto que nós acabamos de ler. A primeira delas é que essa carta, ela não é uma carta que tem como endereço uma única igreja. Essa carta, ela é uma carta circular, é uma carta que deveria ser lida por muitas igrejas, por muitas congregações. Ela seria lida, queridos irmãos, pelas igrejas que estavam espalhadas na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Betínia. Então esta carta é uma carta que tem como endereço muitas igrejas e que tem como propósito fortalecer a fé dos irmãos que faziam parte dessas igrejas. A segunda observação que eu quero fazer é que esta carta escrita pelo apóstolo Pedro, ela é escrita no contexto da inspiração. Isso significa dizer, queridos, que quem está se dirigindo às igrejas para lhe ministrar ao coração destas igrejas é a própria pessoa do Senhor. É Deus, através da pessoa do apóstolo Pedro, que está se dirigindo às igrejas para lhes ministrar ao coração uma palavra que os edificasse, uma palavra que os fortalecesse, uma palavra que promovesse a edificação e o crescimento espiritual. E essa palavra dirigida à igreja, ela se dá também no contexto de uma intensa perseguição, se dá no contexto de uma grande provação que a igreja, no contexto neotestamentário, estava passando. Por exemplo, o apóstolo Pedro, nessa mesma epístola, no capítulo 4, versículo 12 a 16, ele faz menção a esse período de provação, de perseguição que a igreja do Senhor Jesus Cristo estava enfrentando. Capítulo 4, versículo de 12 a 16, ele diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Então Pedro está dizendo que eles não deveriam se surpreender, eles não deveriam achar estranho a perseguição que eles estavam vivendo naquele momento. Por quê? Porque eles já tinham antes vivido uma perseguição, antes eles já tinham também passado por um momento de prova, já tinham passado por um momento de adversidade e de tribulação, quando a igreja ela foi perseguida e ela foi dispersa. E nós temos esse relato lá em Atos, no capítulo 8, quando se deu ali uma grande perseguição contra a igreja do Senhor que estava em Jerusalém, e essa igreja se dispersa e ela se espalha pelas províncias. E o apóstolo Pedro está dizendo aqui no versículo 12 que eles não deveriam se surpreender, eles não deveriam achar estranho essa perseguição, esse momento de provação na qual eles estavam para enfrentar. Mas ele continua no versículo 13 dizendo: mas alegre-se à medida em que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então Pedro está dizendo que nós devemos nos alegrar quando a perseguição que se dá contra nós, ela se dá por motivo da nossa fé, ela se dá por causa do exercício do nosso ministério, se dá por causa da fé que nós temos na pessoa de Cristo Jesus. E é interessante, irmãos, nós observarmos que no versículo 13, o apóstolo Pedro está dizendo que há uma recompensa. O apóstolo Pedro está dizendo, queridos irmãos, que uma glória, ela será revelada. O apóstolo Pedro está dizendo que nós vamos exultar com grande alegria quando essa glória ela for revelada em cada um de nós. Então vale a pena sofrer por amor a Jesus Cristo. Vale a pena sofrer, queridos irmãos, por pregarmos o Evangelho, por não negarmos a nossa fé. Se necessário, dar a nossa própria vida, que venhamos a morrer em nome da nossa fé, que venhamos a dar a nossa vida em nome do Evangelho, por amor à pessoa de Cristo Jesus, porque uma glória nos será revelada. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que não dá para comparar
a glória que em nós será revelada com os sofrimentos dessa terra. Então Paulo diz que muito maior é a glória que nos será revelada, queridos irmãos, em comparação a qualquer sofrimento que porventura venhamos passar por causa da nossa fé e por causa do nosso amor na pessoa de Jesus Cristo. E ele continua no versículo 14 aqui do capítulo 4, dizendo: se vocês são insultados por causa do nome de Jesus Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus reposa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, versículo 15, que não seja como assassino, como ladrão, como criminoso, ou como quem se intromete em negócio alheio. Contudo, se vocês sofrem como cristão, não se envergonhem, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então Pedro está dizendo que se o sofrimento que se dá, queridos irmãos, for por causa da nossa fé, nós devemos nos alegrar, nós devemos nos exultar no Senhor. Mas é interessante nós observarmos aqui que no versículo 14, o apóstolo Pedro está citando as palavras de Jesus registradas em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Então esse versículo 14 do capítulo 4 aqui de 1 a Pedro, quando ele diz: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Então é uma citação que Pedro está fazendo das palavras de Jesus que Mateus registrou no capítulo 5, versículo 11 e 12, que diz assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa forem insultados, perseguidos, e se levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois da mesma forma como perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, serão também vocês perseguidos. Então Pedro está citando no versículo 14 as palavras de Jesus registradas por Mateus no capítulo 5, versículos 11 e 12. Queridos, o tema central desta epístola, que Pedro escreve, e Pedro deixa bastante claro, esse tema central, é que por meio da expiação em Jesus Cristo, os discípulos, eles podiam suportar por meio da fé todo tipo de sofrimento e de perseguição. Pedro está dizendo que houve uma expiação, que se deu na pessoa de Cristo Jesus, e que por meio dessa expiação, através da nossa fé em Cristo Jesus, nós podemos, a igreja podia suportar todo tipo de sofrimento e de perseguição. Então nós observamos que cada capítulo desta primeira carta que Pedro escreve fala de provação ou de sofrimento. E Pedro, queridos irmãos, ele ensina que suportar provações pela fé e com paciência é uma qualidade. Pedro está dizendo que faz parte da vida do cristão, faz parte da vida do crente, do discípulo, é uma qualidade, essa fé que nos leva a suportar todo tipo de sofrimento, toda e qualquer provação. E Pedro diz, queridos irmãos, que iríamos demonstrar que essa fé ela é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Esta fé é genuína, e essa fé vai resultar em louvor, em glória, em honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pedro está dizendo que há uma razão de Deus permitir o sofrimento, há uma razão de sermos provados, porque ao sermos provados nós vamos comprovar, certo, para nós mesmos e para o mundo, que a nossa fé ela é uma fé genuína, ela é uma fé que não perece, ela é uma fé que resulta em louvor, que resulta em glória no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, Pedro também fala da igreja, ele fala também a igreja da sua identidade, como geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo adquirido por Deus, propriedade exclusiva do Senhor, no capítulo 2 dessa carta, versículo 9. Então, no capítulo 2, versículo 9, Pedro está falando da nossa identidade. Pedro está dizendo que nós somos povo de Deus, que nós somos geração eleita, que nós somos sacerdócio real, que nós somos povo adquirido por Deus, nós somos propriedade exclusiva de Deus e que temos uma missão: anunciar as grandezas desse Deus. Nós temos a missão, queridos irmãos, que Jesus nos confiou: ide, portanto, e pregar o Evangelho a toda criatura. Vão, façam discípulos de todas as nações, batize esses novos discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina a esses novos discípulos o que eu ensinei a vocês. Então essa é a missão da igreja: ir por todo mundo e pregar o Evangelho e falar das grandezas do nosso Deus revelado através da pessoa de Cristo Jesus. Mas eu quero meditar ainda no texto que nós lemos dessa noite, de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. E eu quero começar fazendo aqui uma observação no versículo 3, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então nós observamos no versículo 3, que Pedro ele faz menção à misericórdia do Senhor, ele faz menção a uma regeneração, a uma esperança viva e a ressurreição. Então Deus, queridos irmãos, na sua grande misericórdia nos regenerou. Então a regeneração que se deu em cada um de nós, através do sacrifício de Jesus derramado na cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando Ele lá derramou o seu sangue, esse processo de regeneração, de remissão de pecados, se deu por causa dessa grande misericórdia do Senhor que nos alcançou. Não foi porque havia em nós algum mérito. Irmãos, a salvação é dom gratuito de Deus. Foi Deus em sua misericórdia que nos alcançou. Foi Deus que decidiu, queridos irmãos, nos chamar para si. Foi Deus que nos escolheu, que nos elegeu. Então não foi porque havia no homem algum mérito que este homem foi alcançado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas Pedro ele deixa claro que foi por causa da grande misericórdia do Senhor que todos nós fomos regenerados. Regenerados para vivermos uma vida de esperança, uma esperança viva. Quando Pedro, nesse versículo, ele fala de esperança, Pedro está falando, queridos irmãos, da esperança que nós temos de ressuscitarmos na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Então essa é a nossa esperança viva, que nós vamos ressuscitar um dia em Cristo Jesus, que nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, um corpo glorificado, um corpo não mais dado ao pecado e às fraquezas, às doenças, mas um corpo glorificado, um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Então Pedro fala da grande misericórdia do Senhor, fala dessa regeneração que se deu por causa dessa misericórdia que nos alcançou, fala dessa esperança viva, na qual tem que ser uma realidade na nossa vida. Nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, quando a palavra de Deus nos fala a respeito da ressurreição. E o apóstolo Paulo, ele trabalha essa questão da ressurreição, quando ele escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, para combater nesse capítulo, os saduceus que estavam dentro da igreja de Coríntios, pregando contra a ressurreição, dizendo que Cristo não tinha ressuscitado, dizendo que a ressurreição não é uma verdade da parte de Deus. E Paulo escreve ao 1 Coríntios, no capítulo 15, para combater esses falsos profetas, essas heresias que estavam sendo disseminadas, pregadas dentro da igreja ali de Coríntios. Então lá no capítulo 15, eu quero observar aqui de 1 Coríntios, versículo 12, 14, 17 e 20, Paulo diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo
ressuscitou dentre os mortos, como é que alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos? Então Paulo, ele já tinha ministrado sobre a realidade da ressurreição. Os apóstolos que testemunharam da ressurreição de Cristo já tinham ministrado às igrejas a ressurreição da pessoa de Cristo Jesus, e ministrava, queridos irmãos, como doutrina, como ensinamento, que um dia todos aqueles que partiram para a glória em Cristo Jesus iriam ressuscitar também em Cristo Jesus. Mas havia alguns dentro da igreja, e aqui eu quero observar que esses alguns eram os saduceus, que não criam na ressurreição, que estavam dentro da igreja, queridos irmãos, desconstruindo esse ensinamento que vinha da parte de Deus a respeito da ressurreição. E Paulo está dizendo: como pode haver entre vós alguns que estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Versículo 14, Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, portanto é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que temos no Senhor. Paulo está dizendo: olha, se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação ela é vã, ela é inútil, assim como também é inútil a nossa fé, porque a nossa fé ela tem como base a ressurreição de Cristo. Versículo 17, Paulo diz mais uma vez: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Paulo, mais uma vez, queridos irmãos, repreende a igreja dizendo: olha, se vocês não creem na ressurreição, a fé de vocês é vã, a fé de vocês é inútil, vocês ainda continuam sobre o domínio do pecado, vocês não foram redimidos, vocês não foram purificados, porque Cristo não ressuscitou. Assim era o pensamento desses saduceus, e assim também era o pensamento de alguns que estavam dando atenção a essas heresias pregadas por esses saduceus que estavam dentro da igreja. Mas no versículo 20, queridos, o apóstolo Paulo faz uma afirmação dizendo: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Então Paulo afirma no versículo 20 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que de fato Cristo ressuscitou, e eles deveriam crer nessa ressurreição, crer nessa palavra, e não nas heresias que estavam sendo pregadas através dos saduceus que ali se encontravam dentro da igreja. Faço outra observação no versículo 4, quando no versículo 4 o apóstolo Pedro, da sua primeira carta, capítulo 1, ele fala de uma herança que jamais poderá perecer. O versículo 4 ele diz: para uma herança que jamais poderá perecer, imacular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Então Pedro faz menção a uma herança que não perece, a uma herança que não pode ser maculada, não macular-se, diz o apóstolo Pedro, ou perder o seu valor. E essa herança, querido, está guardada. Essa herança ninguém pode tirar ela de nós, porque ela nos foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. É óbvio que Pedro, ele está se referindo aqui à coroa da vida. Pedro, ele está se referindo aqui àquele momento glorioso, quando a igreja ela vai ser arrebatada, e por toda uma eternidade ela vai viver ao lado do Senhor. Essa é a herança que Pedro está fazendo menção, uma herança que não perece, uma herança que não vai se macular, que não vai perder o seu valor, uma herança que está guardada nos céus para todos nós, guardada nos céus. Por quem? Pelo Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode tirar aquilo que está sob a proteção do próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. Faço uma outra observação agora no versículo 5, quando o apóstolo Pedro ele fala da nossa fé em Deus, que nos protege pelo poder de Deus. Como é importante, irmãos, nesse momento de crise, nesse momento de prova, nesse momento em que o país está vivendo diante dessa pandemia, como é importante sermos inabaláveis na nossa fé no Senhor.
como é importante nós nos apegarmos à palavra de Deus e ao próprio Deus, fazendo uso dessa fé que está dentro de nós, porque Pedro vem dizendo que nós somos protegidos como resultado dessa fé que nós colocamos no Senhor. O versículo 5 ele diz que mediante a fé vocês são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então, se a sua fé é uma fé genuína, e se você tem colocado esta fé no Senhor, você está protegido. Há uma cerca espiritual, há uma proteção espiritual do Senhor em torno da sua pessoa, em torno da sua casa, da sua família. E o apóstolo Pedro faz questão de dizer que nós somos protegidos pelo poder de Deus. Trago à memória dos irmãos a palavra do apóstolo Paulo, quando este escreve aos Romanos no capítulo 8, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se você tem a certeza que Deus é com você, que você está debaixo dos cuidados do Senhor, então não tema nada. Nada pode atingir você, porque o Deus Todo-Poderoso está cuidando de você, está protegendo você. Agora é necessário que você coloque a sua fé no Senhor, que nesse momento de prova você seja aprovado pelo Senhor, não negando, o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e como Senhor da sua vida. Eu quero também fazer uma observação, que nos versículos de 6 a 7, o apóstolo Pedro, ele fala de um período de provação pelo qual é colocada à prova a nossa fé, e que por sua vez vai ser comprovado, que a fé que nós temos no Senhor é uma fé preciosa, mais preciosa do que o ouro. Então Pedro faz menção no versículo 6 ao versículo 7, que esta prova ela se faz necessária para que seja provada a nossa fé e comprovada que a nossa fé é genuína e que ela é mais valiosa do que o ouro que perece. Mas a nossa fé não vai perecer. A nossa fé é uma fé genuína e inabalável no Senhor. Amém, queridos irmãos? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Que Deus continue falando conosco todos os dias através da palavra. Que nesse momento de confinamento, nesse momento em que nós não podemos sair de nossas casas para estar em ambientes onde há aglomeração de pessoas, que nós possamos em família, juntos, realizarmos o nosso culto doméstico, que nós possamos estreitar a nossa relação com Deus, buscando mais o Senhor em oração, meditando mais na palavra do Senhor, porque agora nós temos mais tempo, irmãos, para lermos a palavra, para meditarmos na palavra. Nós temos tempo, para termos assim um período de maior diálogo com a família, A família andava tão ocupada por causa do trabalho. Às vezes as redes sociais atrapalhavam, esse momento de diálogo, esse momento de estar sentado, conversando. Então é um momento precioso, é um momento que nós precisamos resgatar, a mesa, estar sentado à mesa comendo junto, sentado no sofá conversando, realizando o nosso culto, prestando a Deus o nosso culto. Então que Deus abençoe a sua vida, que você em sua casa ore, pelo nosso país, ore pelos nossos governantes, que você coloque a igreja na qual você compõe, faz parte diante do Senhor, para que essa igreja prospere, para que esta igreja alcance os objetivos que Deus tem para ela. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas reservadas para a primeira igreja batista em Estela Maris, e eu tomo posse da palavra, quando a palavra de Deus diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados, e tudo aquilo que é plano de Deus para a vida desta igreja vai se cumprir. Os sonhos que Deus tem sonhado e que tem nos levado a sonhar como igreja, vão todos eles se realizar para a glória do Senhor. Na quarta-feira nós estaremos, mais uma vez,
meditando na palavra do Senhor, preparando uma palavra para ministrar o coração dos irmãos, e às 8 horas essa palavra vai ser compartilhada através do nosso grupo do WhatsApp, assim como vai ser compartilhada essa palavra que nós acabamos de ministrar às 18 horas lá no grupo do WhatsApp. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.